Auto Diário. Oferecimento Hospital e Maternidade Brasil. Olá, como vai? Que tal acelerarmos um pouquinho no Auto Diário? Hoje, em formato diferente de entrevista. Espero você. Olá, como vai? Como eu falei, hoje a gente vai conversar um pouco sobre carro. Você pode ter um veículo em casa e ter passado por um recall. Mas será que você sabe exatamente o que é isso? Qual o seu direito sobre esta questão também? Para falar sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios o Dr. Vinícius Wag, ele que é especialista em direito do consumidor também. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Muito obrigada. É importante a gente conhecer isso, né? Saber os nossos direitos para a gente poder cobrar e os nossos deveres também. Mas, a priori, a gente sempre ouve muito essa palavrinha. Mas o que significa, em tese, o recall? Bom, o recall é uma questão bastante importante no Código de Defesa do Consumidor. Ela tem uma característica até peculiar, porque no Código de Defesa do Consumidor você não vai encontrar a palavra recall, né? Que em inglês significa chamamento, né? Você chamar alguém que em direito do consumidor tem o objetivo de você fazer a substituição de algo que tem um funcionamento inadequado. No Código de Defesa do Consumidor, a gente não encontra especificamente a palavra recall, mas uma interpretação jurídica nos leva à situação do recall, que é, na verdade, toda vez que um produto ou um serviço está disposto no mercado de consumo e ele tem um defeito, e defeito a gente pode entender por algo que coloca a saúde ou a segurança do consumidor em risco, tem que haver um chamamento, ou seja, tem que chamar aquele consumidor para substituir ou corrigir aquele produto ou serviço. Perfeito. Quando dado na questão de tudo que o senhor me fala, principalmente na questão que coloca a saúde e a segurança da pessoa em risco. Como que a gente consegue avaliar esta questão? Por quê? Quando tem um recall de alguma coisa que, por exemplo, de um cinto de segurança e assim por diante, como é essa avaliação? E se a pessoa passou por alguma coisa, a quem buscar? Bom, o código trabalha com uma sistemática de que o risco do negócio é do fornecedor, daquele que coloca no mercado de consumo. Então, aquele fornecedor que colocou algo defeituoso, ele é responsável pela colocação daquele produto, daquele serviço defeituoso. Se o consumidor identificar algum problema naquele produto ou serviço, ele tem que, de pronto, comunicar àquele que ele comprou, dizendo, olha, esse produto tem alguma inadequação. Mas, na maioria das vezes, ou o próprio fornecedor já tem conhecimento disso, ou a partir do primeiro que reivindica aquela questão, ele passa a ter conhecimento daquela situação e, por obrigação legal, passa a ter que comunicar todos os consumidores do defeito daquele produto. Mas e caso, por exemplo, se o consumidor não faz, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é sempre do fornecedor, daquele que coloca no mercado de consumo aquele produto defeituoso. Caso o consumidor, mesmo chamado, não venha a fazer o recall, ainda assim a responsabilidade é do fornecedor. O STJ já tratou essa questão e com base no que estabelece a própria legislação, ou seja, o CDC trabalha com a ideia da teoria do risco. É o risco da atividade. Então, se você se dispôs a colocar um produto no mercado e por um erro de tecnologia, por um erro de concepção, aquele produto veio a se tornar defeituoso, o risco é seu de fornecedor que colocou. E, a partir do momento que ele coloca no mercado de consumo, ele tem possibilidade de refazer aquele preço com base naquele prejuízo que ele vai ter por conta do recall. Porque, evidentemente, o recall para os fornecedores acaba se tornando, de fato, algo a ser contornado do ponto de vista financeiro. A gente sempre ouve recall em questões de veículo. Existe de outro produto também? Sim, existe recall de medicamentos, existe recall de geladeira, de fogão, de panelas, né? E existe até, já se fala até em recall de informação, ou seja, quando uma informação é mal dada e ela vem a fazer com que o consumidor experimente algo defeituoso, que tenha que se haver um recall de informação, ou seja, de que a empresa tenha que dar uma informação adequada para aquele consumidor. E este veículo, por exemplo, a gente às vezes coloca, né, no Auto Diário mesmo, eu já coloquei que está tendo recall de carro e tudo mais. Qual a obrigação, por exemplo, no caso de concessionária, de montadora mesmo, qual é a obrigação dela até chegar no consumidor? Ela vai ter que ir em cada consumidor ou procurar um veículo de comunicação ou de televisão que seja, jornal, para que essa informação chegue, né? Porque às vezes a pessoa pode até não saber que está passando por recall. Bom, por força do Código de Defesa do Consumidor, que é quem regula a matéria, ela tem que fazer um comunicado ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que nada mais é do que os PROCONs. Tá. Os PROCONs organizaram isso há algum tempo atrás, através de uma portaria,
um mecanismo de ser feito uma comunicação para um único PROCON, na verdade, que é para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Antes pairava uma dúvida, porque nós temos mais de 300 PROCONs no país, se aquele fornecedor deveria informar um a um a todos os PROCONs. Isso realmente já está mais acomodado e há um comunicado ao governo na figura da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Em paralelo a isso, ele tem que fazer um chamamento via imprensa, ou seja, ele tem que avisar via imprensa do recall. É o que nós costumamos ver normalmente, periodicamente, nos jornais, ou na televisão, na rádio, ou seja, a publicação de um recall onde a montadora avisa qual é o problema e qual é o número, ou seja, a identificação do lote de dos produtos dos veículos fabricados que se encontram naquela situação de recall. Perfeito. Em termos de lei, cabe alguma ação judicial do consumidor perante a esse recall? Algo que ele se sinta lesionado? Sim. O consumidor, assim, o CDC estabelece que o simples fato de você colocar a vida do consumidor ou a saúde do consumidor em risco, isso por si só já possibilita o direito de ação do consumidor. O consumidor, pelo fato dele ter tido a sua vida em jogo, ainda que ele não tenha experimentado um acidente, isso por si só já possibilita que ele ingresse com uma ação contra aquele fornecedor que colocou. Por isso a importância de que todos esses atores no mercado de consumo, consumidores, fornecedores, concessionárias, todos que identificarem algo que é defeituoso, que trabalhem para que isso não venha a ocorrer. É importante entender que a sistemática do código, o que ela busca é evitar que se tenha produtos e serviços defeituosos. Perfeito. Esse é o grande objetivo do código e nada além disso. O resto, evidentemente, são mecanismos criados pelo próprio código visando esse objetivo maior. Perfeito. Eu vou só aproveitar, a gente está terminando a entrevista, mas só vou aproveitar que o senhor é do Escritório de Advocacia Merenciano Baggio e Associados e o senhor já foi vice-diretor do Procon São Paulo? Chefe de gabinete do Procon São Paulo. E com certeza já deve ter passado por várias questões do consumidor. Hoje, como o senhor avalia? Os consumidores eles estão mais atentos à informação, buscando mais, também buscando soluções, né? Porque não adianta colocar só o problema, né? Deve buscar a solução. Como o senhor avalia essa questão? Eu não tenho dúvida que hoje o mercado de consumo é muito mais maduro do que era do advento do código, há 20 e poucos anos atrás. Mas também há muito a ser feito. Ainda não estamos próximos como o mercado americano, em que você tem um mercado de consumo extremamente maduro, que funciona muito bem, e até em termos de recall. Nos Estados Unidos nós temos uma quantidade de recalls muito maior que no Brasil. Para responder a tua pergunta com relação ao recall. O recall é um exemplo típico do amadurecimento desse mercado consumidor. Há alguns anos atrás, e até de certo modo atualmente, havia e há uma compreensão que o recall ainda é uma coisa negativa. Com o passar do tempo, e agora com o mercado mais maduro, e digo maduro por todos os atores, Perfeito. Nós temos já uma compreensão que o recall é uma coisa positiva para o mercado de consumo, que quantos mais recalls nós tivermos, quer dizer que todos estão tendo uma preocupação de evitar de que pessoas se acidentem, de que pessoas morram, e assim por vai. E assim vai. Com certeza é uma evolução e é assim que nós gostamos. Dr. Vinícius Vargo, obrigada pela presença. Conte conosco também para outros assuntos, porque direito do consumidor interessa para a gente, interessa para todo mundo. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. E você já sabe, o Auto Diário também trazendo informação para você completa. Nas páginas do Jornal Impresso, Wagner Aquino traz tudo para vocês no mercado automotivo. E é claro, conosco aqui, Auto Diário, toda semana com mais informação. Até mais.